porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Te damos a ele a glória, a ele a pra sempre e sempre e sempre. Te damos a ele a aquele que eternamente há de ser Rei da glória, Rei da glória. Te entregamos tudo, te damos tudo, te damos tudo pra sempre, 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 Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais um despertar no 12. Como é que você está? Bom dia, bom dia! Um dia lindo para você, com essa música linda, abençoada. Que nessa manhã você possa se colocar na presença de Deus e falar obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai, por uma nova oportunidade. Obrigada, Jesus, por mais um mês maravilhoso. Obrigada por tudo que o Senhor tem conduzido nas nossas vidas. Obrigado por todas as manhãs abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós.
Abra tua boca aí onde você estiver, enquanto você arruma seu café da manhã. Já vai organizando aí a sua mesa de café da manhã com a sua família. Já vai colocando muito amor nessa mesa, nessa comunhão que você vai preparar aí para sua família nessa manhã. E já vai agradecendo, vai se colocando na presença, vai falando obrigada, Deus, obrigado por mais esse dia. Já começa a declarar sobre o seu dia, um dia maravilhoso, um dia maravilhoso, um dia abençoado. Um dia de muitas revoluções. Ó, a Tere já tá tomando café. Ô, coisa boa. Já vai chegando, já vai se posicionando e falando assim, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Declara sobre o seu dia. O que você quer declarar no seu dia hoje? O que você quer declarar? O que você quer vivenciar na tua história? O que você quer de verdade viver nesse dia, nesse encerramento de mês? Nós estamos aí na reta final de mais um mês maravilhoso, mês de julho. E é hora de se posicionar. Então, o que eu sinto muito forte no meu coração para falar para vocês essa manhã, que é hora de se posicionar, é hora de se colocar realmente na presença, é hora de olhar para todas as coisas incríveis que Deus já tem preparado para você, é hora de se posicionar diante daquilo que você diz tanto que você quer. Porque às vezes você está falando tanto que quer algo, mas você não está se posicionando para atingir isso. Então, que nessa manhã eu vou abrir aqui no canal Y também, porque faz tempo que a gente não abre, eu quero voltar para cá também, porque muita gente pede, então vou abrir aqui nos dois canais. Então, que nessa manhã despertar, cadê o número, gente? Despertar 5. Hoje despertar número 567, isso aí, despertar número 567, mais um despertar, onde a gente vem junto tomar impulso, né? Eu falo que junto para tomar impulso, junto para poder tomar decisão, junto para poder colocar o pé, junto para poder se levantar e falar, vamos para cima para fazer acontecer. Roberta Diniz está aqui há tanto tempo, Tere também, acho que desde os primeiros, né? Quanta gente já passou por aqui, por esse movimento, e eu sou muito grata a Deus por isso, porque nós começamos o despertar sem pretensão de estar indo para algum direcionamento, enfim, nós começamos simplesmente falando uma passagem da Bíblia, trazendo alguma reflexão, e hoje nós já lemos de Gênesis a Mateus, já lemos grande parte da Bíblia, lendo um pouquinho cada dia, e isso pra gente é motivo de muita alegria, quando a gente olha para trás e a gente vê que todo o esforço que você faz, dedicando um pouco cada dia, uma hora você vai chegar onde você precisa. Então, até olhando para esse livro grande aqui na nossa frente, que é a Bíblia, e analisando quantas páginas foram lidas de pouquinho em pouquinho todos os dias, e que a gente está chegando aonde a gente se propôs a chegar. Assim é na sua vida. Você se propõe a chegar do outro lado, você se propõe a chegar na próxima estação, mas se você não fizer a sua parte todos os dias um pouco, você não vai conseguir chegar do outro lado. Então nós precisamos nos posicionar de uma maneira diferente para que a gente tenha resultados diferentes. E eu sei que isso parece um clichê falar isso e repetir isso para vocês, mas essa é a grande verdade. Todas as vezes que a gente quer uma revolução nos nossos resultados, na nossa história, a gente precisa nos posicionar, a gente precisa fazer coisas novas e coisas diferentes. Então eu quero convidar você nessa manhã a criar a rotina daquilo que é bom para você, criar a rotina de tomar um café da manhã em família, criar a rotina de fazer uma atividade física logo agora às 7 da manhã, em sequência já do despertar, ou vai às 6 horas da manhã fazer o seu treino, vai fazer coisas que possam te ajudar. Eu falo muito isso, se ajude, porque se você não se ajuda, você nunca vai ter a ajuda que você espera através de outra pessoa. Às vezes você está esperando outra pessoa fazer algo que demanda de você fazer. É a sua parte de fazer, é a sua parte de colocar o pé para as coisas acontecerem, porque a vida é sua. Então você está esperando que outras pessoas te direcionem, que outras pessoas façam por você aquilo que você precisa fazer. Então, se levanta, coloca já a tua gratidão para fora, abre a tua boca para agradecer, para louvar, para falar obrigada, Jesus, obrigada, Pai, obrigada, Deus, obrigada por o meu dia, obrigado pelo alimento que eu tenho na minha mesa, obrigado, mas sinta essa gratidão lá no teu coração. E a gente vai hoje falar de Mateus 20, né? Fica a tarefa já aí para vocês lerem Mateus 20, de 1 a 16. E Mateus 20, de 1 a 16, de forma muito direta, né? Compartilhando aqui com vocês um pouco dessa história, vem falar
o seguinte, que o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E ele foi lá e ele tinha uma vinha muito grande. Naquela época eles pagavam 1 denário para cada trabalhador que ia trabalhar na vinha por um dia. Então 1 denário era um valor que era pago pela diária do trabalho. E ele foi lá, ele acordou com os trabalhadores, 1 denário por dia, mandou aqueles trabalhadores, selecionou alguns homens e mandou para sua vinha para poder trabalhar. Depois ele saiu perto da 3ª hora do dia. Ele viu que outros estavam ociosos, ele foi para a rua e viu outros homens parados e ele falou, não, tá precisando ainda, então eu vou levar mais um tanto de gente para poder estar lá, para poder trabalhar. E aí ele disse, vai vocês também para a vinha e eu vou dar a vocês o que é justo. E eles foram pelo caminho. Então com essa segunda turma de pessoas, ele não ajustou um valor. Ele falou, olha, vocês vão lá trabalhar, que eu serei justo com vocês. Mas vão trabalhar, já que vocês estão aqui parados, né? Já estava ali o dia inteiro. Naquela época o povo ia para essa praça, para um local, esperar os trabalhos. E aí, saindo outra vez, mais 6 horas depois, ele foi de novo lá na cidade, selecionou mais alguns homens e falou, podem ir, vão para vir trabalhar e eu serei justo com vocês, eu vou pagar aquilo que é justo. Quando ele fala vou pagar aquilo que é justo, automaticamente eles já entendem que vai receber o proporcional, né, daquela hora. Aí, já mais tarde, aqui fala na hora, cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam lá parados. E ele perguntou, por que vocês estão parados o dia todo? E eles disseram, porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes, ide-vos também para a vinha, e tudo quanto for justo vocês receberão. E assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo. Então chegou o final do dia, todo mundo já tinha trabalhado, feito o que tinha para fazer, e ele chamou os trabalhadores para pagar o salário, começando pelos últimos. Então ele começou pelos últimos a fazer os pagamentos. E vindo os que foram cerca de 1 hora, receberam cada um 1 denário. Ou seja, aqueles que chegaram por último receberam 1 denário, que era o acordado para aquelas pessoas terem trabalhado o dia todo. Vindo aqui, então, os primeiros, aqueles que vieram depois, eles pensaram, bom, se esses últimos receberam 1 denário, imagina o quanto nós vamos receber agora, né? Porque nós trabalhamos mais. E eles também receberam 1 denário. Como que você reagiria nessa situação? A primeira coisa que talvez você acharia, poxa, é injusto, trabalhei mais horas, trabalhei mais tempo. E aí Deus está revelando através dessa passagem aqui os trabalhadores de última hora, os trabalhadores da última hora. Ele está falando aqui que o reino dos céus é semelhante a essa vinha, que muitos estão trabalhando ali todo dia, mas no final eles vão fazer, ou vão conseguir, ou vão receber a mesma quantia daquele que está vindo por último. Aquele que está vindo por último, vamos lá, ele já chegou com sangue no olho, porque eles estavam o dia todo parado. E talvez aqueles que chegaram por último efetuaram o trabalho com mais ação e mais atividade, mais foco do que aqueles que estavam trabalhando o dia todo. Então, e no coração daquele homem que estava sendo justo, ele vai responder ao questionamento daqueles que estavam ali reclamando. Poxa, mas como assim? Trabalhei o dia todo, como é que eles vão receber a mesma coisa que eu, se eu trabalhei mais horas, né? Então, primeira lição que a gente traz aqui, que não se trata da quantidade de horas, se trata da sua intensidade. Porque às vezes você tá o dia todo fazendo algo e chega alguém e faz a mesma coisa que você fez em 1 hora, por conta do foco, por conta da intensidade colocada naquilo ali, tá? E recebendo, eles murmuravam com o dono da casa, falando, olha, como assim? Eu trabalhei o dia todo, eu vou receber a mesma coisa que eles? Dizendo, esses últimos trabalhadores trabalharam somente 1 hora e fizestes igual a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia todo. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Você combinou comigo 1 denário. Toma o que é teu e vai pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu. Ou é o teu mau olho
Como é que é? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Olha que forte essa frase, né? Você está julgando a minha ação com o teu mau olho, com o teu olhar, porque simplesmente eu estou sendo bom e generoso. Nós estamos falando de Mateus 20, de 1 a 16, tá? Mateus 20, de 1 a 16. E aí ele fala assim, não é... Por que é errado fazer aquilo que eu quero com o meu dinheiro e abençoar de acordo com aquilo que eu quero? Assim os primeiros serão os últimos, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pega aí essa passagem que a gente fala tanto, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É exatamente isso. Nessa parábola aqui que Jesus está contando, ele está falando do reino, ele está falando dos trabalhadores da última hora. É isso mesmo, ele está falando aqui das pessoas que foram chamadas na última hora para fazer o trabalho, para complementar o trabalho que talvez outras pessoas vêm semeando há tanto tempo. Isso não significa que um fez mais, o outro fez menos. Aqui vem falar também sobre a graça, sobre a generosidade de Deus em distribuir aquilo que é a graça dele, aonde ele quiser. Então Deus, ele é livre para distribuir a graça como ele determinar. Então a gente não tem que estar julgando, e muito menos aqui, ele inclusive, ele corrige aquele homem que estava tendo um coração julgador, um coração ciumento. Então percebe que aqueles ciúmes que estava acontecendo ali não veio de agrado ao encontro do coração daquele homem. Óbvio que Jesus está contando uma parábola para poder exemplificar aquilo que acontece no reino, né? Aquilo que acontece no reino do céu. E ele está falando no começo, aquilo que acontece no reino do céu é semelhante a um homem que tem uma vinha, ou seja, que vai lá e contrata os trabalhadores da última hora, aqueles que estão lá parados e vão sendo escolhidos pouco a pouco, né? E aí, olha que incrível, ele tá justamente na hora que o cara reclama do salário, ele tá falando o quê? Olha só, não seja ciumento, não tenha um coração mau de julgar as ações. E ele tá falando, né? Deus é livre. Nesse momento aqui a gente está falando do reino e a gente está falando através de uma parábola, mas refletindo essa parábola, quantas pessoas não julgaria aquela ação? Não falaria, poxa, mas eu trabalho tanto mais, eu mereço mais, eu faço tanto mais, por que eu não recebo mais? E aí, o que a gente chega à conclusão, né? Que Deus, ele é livre para distribuir a sua graça, assim como aquele fazendeiro, dono da vinha, que ele distribuía o dinheiro dele como ele queria. Inclusive ele fala isso aqui nessa outra versão da Bíblia, ele fala o seguinte, ó. Aqui, ó. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que for contratado, por último mesmo que dê a vocês. Não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Então, todas as vezes que a gente questiona por que uns têm mais, outros têm menos, a gente está sendo invejoso com aquilo que as outras pessoas acessaram. E cada pessoa tem... Deus está falando exatamente isso. Eu sou livre para poder distribuir da maneira que eu quiser, aonde eu quiser, conhecendo o coração de cada um, e não só pelas horas trabalhadas. As horas trabalhadas, a quantidade daquilo que você tem feito, não determina a graça de Deus. A graça de Deus, ela não está sobre a tua vida partindo de um ponto da quantidade de esforço que você deu ou não. Essa parábola, ela vem falar sobre a graça de Deus, ela vem falar sobre os trabalhadores, sim, de última hora, mas ela tá falando muito mais sobre isso. Para mim, grita muito essa questão dos trabalhadores de última hora, mas também sobre a graça de Deus sem medidas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele poderia estar cronometrando o esforço, e ele não cronometra o esforço, porque não é uma troca. A graça de Deus na sua vida, ela não vai vir através de uma troca. Ah, se eu fiz 500 lives do despertar, eu tenho mais do que receber do que aquele outro. Não, a graça de Deus, ela é abundante, ela é ilimitada e ela é distribuída da maneira que ele quiser, porque ele é o dono. Ele é o dono de tudo, ele é o dono, como esse dono da vinha aqui que está escolhendo os trabalhadores da última hora. Então a graça dele é ilimitada, ela transborda, ela é infinita. Ela não vai vir mais para a tua vida baseada ao teu esforço. O esforço que você faz para ter essa graça não é o que vai te trazer a graça ou não.
Porque, pensa bem, aqueles homens estavam trabalhando o dia inteiro, estavam se esforçando o dia inteiro, eles ganharam o mesmo denário que o outro, porque Deus é um Deus de justiça. Então isso aqui vem falar pra gente sobre graça, sobre justiça e sobre os trabalhadores de última hora, que vão também receber aquilo que ele prometido, aquilo que é justo aos olhos do Senhor. Então, é muito incrível ver e interpretar essa passagem, porque ela tem várias interpretações que a gente pode seguir. Mas para mim, a principal aqui, além dos trabalhadores da última hora, que é chegado o tempo que Jesus tem levantado pessoas para poder se posicionar, para poder fazer a última colheita para ele, né? Tem isso também. E a justiça de Deus vai prevalecer sempre, porque Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça, e ele vai distribuir de acordo com a justiça dele e não com a justiça do homem. Talvez para a justiça, talvez assim como aqueles homens estavam questionando, poxa, mas isso não é justo, eu dediquei mais horas nesse projeto, eu dediquei mais horas da minha vida nessa ação, e Jesus está contando através dessa parábola que o homem tem a liberdade para escolher o que ele quer fazer com o dinheiro que é dele. Ele está dando um denário para cada um e está sendo justo da maneira que ele entendeu. E que não deve haver um questionamento sobre isso, porque quando você questiona, você está sendo o quê? Injusto. Você está sendo egoísta, você está sendo ciumento com aquele outro, em vez de estar com o coração feliz e grato por aquele irmão que teve a oportunidade, que estava o dia inteiro esperando uma oportunidade de trabalhar e pode levar também o sustento para dentro de casa. O olho, muitas vezes, olha e faz com que ele peque ali, sendo egoísta, sendo ciumento, jogando, maldizendo, não, mas ele trabalhou menos. E aqui ele tá falando muito claro dos trabalhadores de última hora. Número 2, para mim, é muito claro, traz muita clareza esse texto falando da generosidade de Deus. Deus é um Deus generoso, ele é um Deus justo, e ele não vai medir a sua ação, ele não é um Deus de troca. Essa parábola vem trazer para mim muita clareza sobre o reino. Por quê? Porque no reino, quando você tem um rei, você vai confiar naquilo que ele vai distribuir. Não por isso você não vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte, seja às 8 horas do dia, seja 1 hora do dia. Você vai fazer a tua parte naquilo que você foi chamado para fazer. Porque você é escolhido, porque muitos são, aqui tá falando, olha só. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Presta atenção no que é isso aqui. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí, quando a gente olha para isso, porque isso é injusto, porque isso é justo, Deus ele aqui está falando o seguinte: a graça é minha, eu distribuo na velocidade que eu quiser, para quem eu quiser, e ninguém tem que questionar nada, você só tem que ter um coração grato, agradece, tem um coração grato para olhar todas as bênçãos que já está sobre a sua vida, porque alguns enxergam a bênção, outros estão enxergando os problemas que tem ao redor da bênção. E não consegue enxergar a bênção. Às vezes a bênção tá aqui por todo canto e a pessoa tá olhando aquele pontinho preto que tem ali no meio. E quando nos colocamos nessa posição, a gente não vai conseguir vivenciar a graça que Deus já tem sobre a nossa vida. E aí, ele tá aqui falando de justiça. Por quê? Porque ele é um Deus justo, ele é um Deus que ele olha o coração. Quem garante que aqueles homens que trabalharam 1 hora, inclusive não colheram mais do que aqueles que trabalharam 8 horas do dia? Porque estavam lá o dia todo trabalhando e perderam o ritmo do trabalho. Então, o único que é o dono de toda a justiça, de toda a graça, de toda a misericórdia é Deus. E Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que transborda, ele é um Deus que é o nosso rei, o nosso Senhor. Porém, quando ele fala aqui sobre essa questão da distribuição, ele distribui a graça dele não é pelo nosso esforço, mas sim pela sua misericórdia. Então, tudo aquilo que a gente acessa na nossa vida, tudo aquilo que a gente tem desse amor de Deus é pela misericórdia, porque eu jamais vou conseguir fazer algo. Eu posso sim fazer coisas que agradam o coração de Deus, mas eu não vou conseguir, na minha humanidade, fazer algo para Deus me sentir, olhar para mim diferente daquilo que Ele olha para você, ou eu não tenho esse poder, porque o poder maior, o momento maior, Jesus já entregou na cruz, que foi a sua vida por cada um de nós. Então ali, é óbvio que aquilo que eu faço para estar mais próximo de Deus faz com que eu tenha mais intimidade com Ele. Mas sobre graça, a graça ela é infinita, ela é ilimitada. Então é Deus
quem determina, é Deus quem transborda, é Deus, não é o meu esforço braçal que vai fazer com que Deus me ame mais ou me ame menos, não é o meu esforço braçal que vai fazer com que ele transborde mais bênçãos na minha vida, não, pelo contrário, quando eu sou obediente ao meu chamado, eu acabo destravando portas, girando maçanetas para abrir as portas que Deus já abriu sobre a minha vida. Então, quando eu faço a minha parte, quando eu tenho clareza da minha parte, do meu processo, do meu propósito, da minha missão, eu consigo, de forma clara, ser produtiva naquilo que Deus me chamou, ser alinhada com aquilo, com o propósito que Deus tem para minha vida. Então, como que eu atinjo isso? Quanto mais eu estou conectada direto na fonte, quanto mais intimidade eu tenho, menos chance de errar eu tenho, porque eu estou ouvindo a voz do Senhor, a direção dele, através da palavra, através daquilo que ele fala, aquilo que ele mostra aos nossos corações. Então, todas as vezes que eu me coloco, querendo me colocar no lugar de Deus, achando aquilo que é justo ou aquilo que não é justo para mim, eu tô errando. Por quê? Porque quem sabe aquilo que é justo e aquilo que não é justo é somente Ele. Nós não temos poder de julgar ninguém, nós não temos poder, nós não devemos ter ciúme das pessoas, nós não devemos ter ciúmes da posição de alguém ao nosso redor. Porque se alguém está sobre alguma posição, se alguém atingiu alguma coisa, é porque ela pagou um preço por aquilo. E um preço foi dedicação, foi energia, foi entrega, foi estudo, foi foco, foi disciplina, né? E muitas vezes as pessoas têm esse sentimento de, poxa, mas eu trabalhei mais, eu fiz mais. Será que será mesmo que a quantidade de horas que você dedicou no projeto foi tão focada quanto dessa outra pessoa? Então, entenda uma coisa. A graça de Deus está sobre todos nós e não há como você barganhar com Ele. Não há ação que você faça que você vai, através dessa ação, ter mais ou ter menos. Não. O que vai determinar a grandeza, a bondade de Deus sobre a tua vida é você enxergar isso, você acessar isso e você fazer a sua parte dentro daquilo que você foi chamado. Porque cada um tem um chamado, cada um tem uma direção, cada um tá aqui nesse reino para fazer uma parte para o reino. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós acessamos isso, quando nós fazemos a nossa parte de forma justa, confiando naquilo que Deus nos entregou, a gente vai vivenciar todas as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Então, para mim, essa parábola da vinha, ela vem falar de forma muito clara sobre 3 coisas. Anota aí as 3 coisas que a gente pontuou aqui hoje através dessa parábola. Primeira coisa, os trabalhadores da última hora, né? Os trabalhadores da última hora, aqueles que são chamados na última hora para fazer aquilo que precisa ser feito. A generosidade de Deus, a generosidade daquele trabalhador, daquele chefe de família, né? Que foi lá buscar os trabalhadores, que na verdade é um símbolo aqui falando de Deus, né? Esse que chama, que muitos são chamados, mas escolhem poucos, né? Aqui ele tá falando isso para encerrar. Então, a generosidade de Deus de transbordar e a graça ilimitada. Então, que a gente possa, nessa manhã, olhar para esses trabalhadores, para a justiça e para a graça, desculpa. Trabalhadores da última hora, a justiça e a graça. Porque a justiça ali não está olhando só para aquilo que é contabilmente contabilizado. A justiça está olhando para o esforço, para o barulho, para tudo aquilo que aquelas pessoas impactaram na colheita na última hora. Então, às vezes, aqueles trabalhadores da última hora impactaram mais do que aqueles que foram primeiro, mas não foi por horas contabilizadas, mas sim pela graça, pela bondade, pela justiça e pelo coração, que Deus conhece o coração de cada um. Então, no dia de hoje, lemos aí Mateus 20, de 1 a 16, e que você possa sempre ter esse olhar de confiar, o olhar de moldar o teu coração para não ser egoísta, moldar o seu coração para não ser ciumento, porque fomos treinados para nos comparar o tempo todo, e essa comparação muitas vezes ela traz sentimentos que não são bons, né? O sentimento de justiça, ele não é medido por aquilo que você acha que é, ou o esforço que você acha que você fez. Porque às vezes você fala, nossa, isso é justo comigo, isso é injusto, isso é justo, mas isso é o teu ponto de vista. Será que Deus está enxergando dessa mesma maneira? Será que Deus está olhando com essa mesma frequência? Será que Ele está entendendo nessa mesma velocidade? Então que a gente possa de verdade
ter esse olhar de ter um coração treinável, de ter um coração ensinável, porque tudo aquilo que a gente carrega no nosso coração é aquilo que a gente colhe. Tudo aquilo que a gente carrega, que é que a gente alimenta no nosso coração, é o que a gente está vivenciando de alguma maneira ou de outra maneira. Então, que nessa manhã, o Rodrigo está falando aqui que antes do SSS ele vivia se comparando. E o Rodrigo hoje faz parte do nosso time, né? Trabalha com a gente e faz uma entrega incrível. E para mim é motivo de muito orgulho ter pessoas como você, Rodrigo, como as meninas, como todo o nosso time que trabalha lá todos os dias nessa missão, nessa louca missão que Deus nos entregou. Então, que a gente possa ter esse olhar, ter esse entendimento de olhar e falar o que eu posso mudar, o que eu preciso moldar no meu coração, o que eu preciso ter de evolução na minha vida, não para ter mais, aqui eu não estou falando de dinheiro, mas para que a gente possa ter um coração justo, um coração que vive a graça do Senhor, um coração que é moldado e treinável por Jesus, né, por Deus. E é sobre isso que eu quero que vocês tenham essa reflexão no dia de hoje. Coração grato, um coração ensinável. É assim que você precisa desempenhar e trabalhar o teu coração. Para de se comparar com o outro. Para de se comparar com porque o outro está dando certo. Para de se comparar porque alguém está fazendo e você não está fazendo. Para de se comparar. A comparação ela é destrutiva. Você pode se inspirar com pessoas, você pode olhar e falar, meu Deus, se inspirar, mas não justifica o sucesso da outra pessoa. E aqui, aqueles homens que estavam trabalhando o dia todo, a primeira coisa que eles fizeram foi questionar, poxa, mas como assim? A gente está trabalhando aqui desde cedo, essas outras pessoas chegaram depois e vão surfar a mesma onda. E a grande verdade é que Deus ele mostra através dessa parábola a sua gratidão, a sua justiça. E mais do que isso, ele fala, a graça é minha, eu distribuo para quem eu quiser e eu sou o Deus, eu sou o Senhor. Então, quando a gente entende isso e não é dodóizinho, porque a pessoa que vive se comparando, ela tá sendo dodóizinho, tá se posicionando como vítima o tempo todo. E tem muita gente que se posiciona como um injustiçado, né? Eu sou injustiçado, pra mim é difícil, pra mim aquele senso de justiça, mas sempre voltado para se sentir injustiçado. Que você possa trabalhar seu coração, porque a justiça de Deus ela ocorre o tempo todo e muitas vezes você está perdendo tanta graça, tanta bênção por estar se comparando com os outros, por estar se sentindo injustiçado, por estar se sentindo injustiçado diante de alguma situação. Se posiciona e vai viver a tua história da melhor maneira. É sobre isso. Então, fica de tarefa aí para vocês lerem Mateus 20, de 1 a 16. Aprofunda nisso, reflete nisso e vai pra cima. Eu tô vendo um monte de gente aqui falar assim, eu era assim antes do SSS, que chave poderosa, vão escrevendo aí. Eu quero falar pra você que o próximo método SSS, já que vocês estão falando aí de SSS, vai ser em setembro, né? Setembro vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Dia 15, 16, 17, método SSS. Em Campinas, não sei porque eu falei em Alphaville, em Campinas, em setembro, vai acontecer o nosso próximo método SSS e a gente tá fazendo muita divulgação, por quê? Porque esse é o último da agenda desse ano, então aproveita, acelera, bota pra ferver no 12, faz acontecer aquilo que precisa, tá bom? Pra estar lá com a gente. Se você quer saber maiores informações do método SSS, escreve aí SSS e você vai receber todos as instruções aí do meu time. E em agosto agora a gente vai ter um encontro com as anjas. É isso mesmo, gente. Essas anjas que estão aqui acompanhando a gente desde o primeiro despertar, a gente vai ter um encontro aqui no meu espaço. Elas estão vindo do Brasil todo para a gente poder fazer um momento de oração, um momento de aprofundamento. Vai ser lindo e essas anjas estão convocadas a estarem aqui com a gente em agosto. As anjas são pessoas que intercedem pelo movimento despertar, que tem os grupos, que cuidam das pessoas. Gente, a gente tem tudo isso, tá? E, então vamos lá, se você quer ir pro SSS que vai acontecer em setembro, escreve aí, SSS. E também já para avisar, você que é do Rio de Janeiro, nesse sábado a gente tem no 12 Sucesso programado no Rio de Janeiro. Então se você é da região do Rio e quer estar lá com a gente, vai ser na Barra esse evento, já toma sua decisão, cai para cima, a gente tá nos stories todas as informações do evento,
que você possa tomar sua decisão de estar lá com a gente, se você é do Rio de Janeiro, para ativar a tua mentalidade, para você programar o teu resultado, em especial para o mês de agosto, que já começa na próxima terça-feira, tá bom? Então, se você é do Rio de Janeiro, não perde a oportunidade de estar lá com a gente nesse sábado, tá bom? A doutora Márcia Cordeiro já vai estar lá com a gente, né, Márcia? Que bom, que incrível te reencontrar, vai ser lindo. Raquel também vai estar lá no sábado. Bora divulgar que ainda tem algumas vagas, tem poucas vagas, mas ainda tem algumas vagas. Então vamos pra cima pra fazer acontecer. Vai ser um evento bem VIP, a gente vai ter tempo pra ter um tempo de qualidade junto, tá bom? Gente, beijo, bora pra cima, que agora eu vou treinar você também. Já coloca a sua roupa de treino aí, vamos ativar esse corpo. Grace, não consigo, não tem academia, não tem personal. Pega, coloca uma roupa, um tênis e vai fazer uma caminhada. Vai ativar o seu corpo, vai ativar a sua mente para que você possa ter um dia maravilhoso, tá bom? Gente, beijo no coração. Fiquem com Deus, bora. Vamos pra cima.